Olá, que bom que você está pronto para mais uma leitura no livro O Caminho, de Stanley Jones. Tem sido bênção na minha vida fazer essa leitura durante as manhãs e eu espero que você também esteja recebendo a bênção da sabedoria deste homem que viveu uma vida tão digna, uma pessoa que focava sempre em Jesus Cristo. A leitura agora é semana 3, terça-feira. Semana 3, terça-feira, se você está procurando no e-book, você pode adquirir o Caminho e Stanley Jones pelo Amazon. E o título é O Pecado Não Tem Futuro. É uma declaração. O pecado não tem futuro. Ele cita Salmo, capítulo 1, versículo 3 a 6. É como árvore plantada à beira de águas correntes, dá fruto no tempo certo, e suas folhas não murcham, tudo que ele faz prosperará. Não é o caso dos ímpios, são como palha que o vento leva, por isso os ímpios não resistirão no julgamento, nem os pecadores na comunidade dos justos. Pois o Senhor aprova o caminho dos justos, mas o caminho dos ímpios leva a destruição. Fica muito claro em Salmo número 1 que o pecado não tem futuro. Não tem futuro na minha vida ou na sua vida. E não tem futuro na vida de ninguém. É uma declaração pesada, mas é uma coisa realista e temos que compreender que o pecado não tem futuro. Tem agora a leitura para hoje. Quando Amós, o profeta, diz: Eis que farei oscilar a terra debaixo de vós. Ele não aponta para o fato de que quanto mais o mal avança, mais treme a terra ou oscila a terra. É assim mesmo que funciona. O mal faz até a terra tremer ou oscilar. O universo não irá sustentá-lo. Mais uma vez, lemos: Por que você se vendeu para fazer o que o Senhor reprova? 1 Reis 21, 20. Observe a expressão: para fazer o que o Senhor reprova. Fazer aquilo que Deus não pode aprovar sempre resulta em futilidade. Quando a gente não faz o que Deus quer, resulta em futilidade. Tudo consiste em fazer o que o Senhor reprova e saber o que Deus reprova e não reprova. Lucas 8:29 afirma: levado pelo demônio a lugares solitários. É para onde lugares solitários o mal sempre leva você e eu. Ele promete um jardim, o mal promete um jardim, mas acaba inevitavelmente em lugares solitários. Isso é a verdade. Não quero que você pense que estou feliz, disse-me certa vez um devoto do pecado com um olhar malicioso. Ele não precisava me assegurar que não estava feliz. Isso estava estampado nele. A condenação irrompeu, a vara brotou, a arrogância floresceu. Ezequiel 7:10. Observe como a vara brotou e a arrogância floresceu. E o fruto? Condenação. Por sua própria natureza, o pecado produziu condenação. Não é necessário um dia de condenação para pronunciar uma sentença. A própria natureza do mal produz destruição. Em 2 Tessalonicenses 2:3, lemos: o homem do pecado, o filho da perdição. Essas coisas estão unidas. Quando você é um homem do pecado, quebrando as leis de Deus escritas na natureza das coisas, você está condenado? Não importa como esse homem do pecado possa se manifestar, pelo dinheiro, pelo prestígio, pelo poder militar, ele é necessariamente um filho da perdição. Talvez não hoje,
nem amanhã, mas inevitavelmente o mal está condenado. Ele, o mal, carrega em si mesmo as sementes da sua própria condenação. Em Apocalipse 17:11, lemos: a besta que era e agora não é. Observe, a besta era e não é. O mal tem um passado, mas não tem futuro. Deixa eu ler de novo. O mal tem um passado, mas não tem futuro. Ele era, mas não será. Ela ficará enrugada, pois está sob a lei da decadência. Dê ao mal corda suficiente e ele se enforcará. Se não estiver sendo constantemente amparado pelo bem ao redor, ele, o mal, se despedaçará. Todo mal é parasita do bem. Você tem que cercá-lo com atos suficientes de bondade para que ele continue. Quando é puro besta, é pura praga, não tem futuro e é o não caminho. Gracioso Pai, tenho contemplado tanto o mal que meus olhos se cansaram. Estão cansados de olhar para a morte. Agora levanta os meus olhos e deixe-me contemplar o bem, contemplar-te, então contemplarei a vida. Quero viver, ajuda-me a ver-te e obedecer a ti. Amém. Afirmação do dia: o mal é a grande ilusão. Deus é a grande iluminação. Que coisa bonita, não é? Afirmação do dia: o mal é a grande ilusão. Não tem futuro. Deus é a grande iluminação da eternidade, do amor que nunca para. Que coisa linda. Lendo esse homem é uma disciplina em chegar em certas conclusões. Então, o pecado não tem futuro. Então, quando você vê pessoas pecando e pecando e pecando e pecando, e você pensa, por que Deus não para essas pessoas? Porque esse não é o plano dele. Dentro do próprio comportamento do pecado, a pessoa já está condenada. Ela pode ser resgatada se ela voltar para Jesus. Mas o caminho, como disse em Salmo capítulo 1, vai até um fim onde não tem vida. Leia de novo. Eu faço esse desafio para você. Leia de novo. Abre seu coração e deixa Deus, Pai, Filho e Espírito Santo iluminar você, para que você não misture o pecado com vida. Não faz isso. Nunca mistura isso. E quando você vê que você está no pecado, e o que é o pecado? Eu gosto de falar assim para esclarecer. O pecado é qualquer coisa que impede o fluir do amor, que enfraquece o amor, que atrapalha o amor. Qualquer coisa que não nasce o amor e continua sendo o amor, a gente pode chamar de pecado. Eu errar o alvo, não acertar. É claro que todos nós erramos. Todos nós ainda temos pecados. Mas nós temos que entender que o pecado não tem futuro. Mas a vida de Cristo em nós é futuro eterno. E estaremos sempre na presença do amor puro, que isso é o que Deus é na nossa vida, na minha vida, na sua vida. Que Deus te abençoe. Continua com a gente com essas leituras.